Nos dias de hoje, conciliar a agricultura com sustentabilidade tem sido um grande desafio. E no Pé na Estrada com a Urbana Caipira, eu fui conhecer um sistema de cultivo que garante mais economia no uso da água, aliando a agricultura e a pecuária. Um sistema bem diferente. Veja só. E no Pé na Estrada com a Urbana Caipira, eu vim até a Emater, em uma estação experimental móvel, para conhecer um trabalho que eles estão desenvolvendo bem interessante, onde utilizam a hidroponia e a piscicultura, mais conhecido como aquaponia. Você já ouviu falar? Sabe como funciona esse sistema? Pois é, isso que a gente vai saber agora. Então vem comigo! A aquaponia surgiu muito antes do que a gente imagina. Especula-se que surgiu no México, praticada pelos povos astecas, cerca de 1000 anos antes de Cristo. E no Brasil passou a ser uma prática comum. A aquaponia é a mistura do cultivo de peixe em caixa d'água com o cultivo de hidroponia, que é o cultivo de folhosas. Então, junto o cultivo de peixe junto com as folhas. O sistema ele é bem antigo. Há quem diga que surgiu com os índios, né? Então, eu não sei te dizer certamente qual foi a data aqui, mas é um sistema bem antigo. Esse sistema, nós tínhamos aí, tem um cultivo de peixe em caixa d'água, né? Tem demais isso. E tem a hidroponia, que é o cultivo de folhosas, né? Mas aí juntando os dois, né? O peixe na água com as folhosas, né? O peixe, ele tem muito detrito, né? E o resto de ração faz em forma de um adubo que ajuda o crescimento das folhosas. E um peixe na ração e água de qualidade, então ajuda também o peixe a crescer. Então, é um sistema sustentável. É um sistema sustentável. A produção sustentável, a diversificação de culturas tem sido cada vez mais comum nas propriedades rurais, onde o produtor busca economia no bolso e segurança na produção. E o pesquisador explica como esse sistema é feito. Nós temos essas quedas d'água para ajudar na oxigenação dos peixes. E ainda por cima, o resto de ração e o detrito do peixe é muito essa coisa chamada sucção, ela puxa ali para aquele filtro filtra tudo que não presta, o que presta ele joga para cima, o que não presta vai lá para baixo, e aí ele joga naquela outra caixa lá, naquele outro filtro, e ali volta novamente a recirculação de água, a água limpa, junto com a água suja, que novamente vai ser processado, e assim vai dando vida tanto ao peixe quanto às folhosas. Outro ponto importante citado pelo pesquisador é em relação ao pH da água, que deve ser monitorado. Nós temos um equipamento chamado oxímetro. E esse equipamento ele te dá a temperatura tanto de ambiente como temperatura de dentro da água. Ele dá também o pH, que é o potencial hidrogênio, e ele dá ainda o nível de oxigênio que está aqui dentro da água. Ele te dá esses aí. Ele dá também a quantidade de nitrito, nitrato e amônia, que é uma substância ruim para peixe. Além da caixa d'água, outros tipos de recipientes podem ser utilizados na formação do sistema de aquaponia. Pode ser usado tanto a piscina de criança, de plástico, né? Pode ser usado em caixa d'água. Tem uma caixa d'água transparente agora, quadrada, retangular, e aí você pode fazer o cultivo que você vai vendo como é que está a situação do seu peixe, você vai acompanhando. Uma caixa d'água como essa, ela tem capacidade para quantos quilos de peixe? Aqui, nesse pequeno sistema aqui, nós já tivemos até 40 quilos de peixe. Rende bastante. Além do peixe tem as hortaliças, né? Que rende uma... Mas nós fazemos, se não for para subsistência, para comercializar. Comercializar. Pode ser feito em casa, né? Com quintal pequeno, pode ser feito no jardim da frente da casa, quando o muro é alto, para ninguém roubar, né? E o custo para implantar um sistema como esse, de peixe e salada, ou melhor, hortaliças, é bem menor do que se imagina. O mais caro ali é o aeradorzinho, aquilo ali, né? Em média, quanto o aerador daquele? Aquele ali fica na faixa de 250 a 320 reais, 360.
montar um sistema completo desse? Esse aqui ficou, quando nós montamos, ele ficou por R$700. Hoje deve estar na faixa de R$850 a R$900. Fica acessível. Fica acessível mesmo. Mas existem outros sistemas mais sofisticados. Né? E para montar um sistema completo como esse, além da caixa d'água, são necessários alguns itens. E alguns deles, às vezes, você tem até em casa e pode aproveitar. Nós usamos muito esses canos de PVC, né? Usamos esses tambor aí, ó, de 150 litros, 100 litros. Usamos também aquele encosto plástico, né? Ali. Usamos aquelas pedras redondas, né? Que ela é... É uma pedra porosa? É, porosa, né? Para ajudar na oxigenação. E esses canos de PVC e essa maquete de metal, de metalon, né? Então é um sistema barato pelo que ele traz de retorno. De retorno, né? Dá para manter uma família tranquila, né? E além de vender, poder comercializar. Comercializar o seu produto. A gente faz isso aqui, inclusive, eu ajudei uma moça a fazer uma tese de doutorado com peixes de ornamentais. Aquário de ornamental com aquaponia. Pode colocar mais peixes aí, Pode colocar mais peixes aqui. Eu não coloquei mais peixe por causa da criança, né? Que vem e pega, aqui, né? Mexe, então... Porque aqui é uma área experimental, né? Experimental. E quais são as espécies de peixes que podem ser utilizadas? A tilápia, né, é um peixe bastante comum, né? É um peixe resistente, né? Nós podemos usar também um peixe redondo, né? Que é o tambaqui, tambacu, pacu-caranha, pirapitinga, patinga e outros peixes redondos que tem aí. Pode usar também carpa também, né? Que são peixes também ornamental, você pode usar eles também. Você pode usar também peixe de couro, né? O surubim também em caixas maiores, né? Você pode fazer isso e o resto da ração e os dejetos deles vão sendo monitorados. Ali tem um pouco, inclusive, de substância para ajudar na adubação. E aí as folhosas vão crescendo e o peixe recebendo a ração também vai crescendo. Além dos peixes, outras espécies aquáticas também podem ser usadas. Sobre rã e camarão, pode ser usado, não tem problema não. É um sistema mais difícil, porque requer um monitoramento maior, né? Principalmente quando se trata de camarão, né? De camarão, né? Camarão tem algumas doenças específicas que pode ser problema no sistema que não tem um controle rígido e um monitoramento de água. E que pode, por exemplo, se quiser criar camarão com um peixe, como o camarão é um pouco mais sensível, pode trazer algum prejuízo para os peixes, pode. Ou não? Quando a gente fala consorciar o camarão com outro peixe, a gente já logo lembra a ideia de que tem um quarto, né? Com a cama do casal e mais um berço ali, né? O neném. Então esse berço, que nós chamamos de berçário, pode ficar dentro do processo. E nesse berço a gente cria os camarões e fora do berço a gente cria os peixes. Para montar um sistema como esse de aquaponia, tem que ter um clima específico? Como é que é? Ou não? Ambiente, área de produção, tamanho ideal? O que precisa? Esse peixe, tanto ele pode pegar um clima mais quente, como pode pegar um clima mais baixo, mais frio, né? A tilápia, ela suporta bem baixa temperatura e alta temperatura. Não tanto, mas ele suporta bem. E outros peixes, por exemplo, o peixe da bacia amazônica, ele já tem um certo tipo, né? Eles vão de 24 graus a 28 a 32 graus. Além disso e abaixo disso, o peixe redondo sofre um pouco. Essa água, ela tem que ser trocada de quanto em quanto tempo? Essa água aqui, nós trocamos, mas normalmente ela se renova, né? Entre 20 e 30 dias a gente troca ela todinha por causa da amônia que pode ficar ali, que esse sugador não puxa, então a gente pode fazer isso aí. E para quem quer investir em um sistema de aquaponia, é importante ter um projeto. E para adquirir anote só as dicas. A Emater pode elaborar, né? Como qualquer outra empresa de planejamento particular, e pode elaborar também. E o custo? O custo é aquele que eu te falei, né? Vai depender do tamanho da caixa, da quantidade de animal que você quer criar. E então, talvez você precisa de 2, 3 caixas
de filtro, né? E depois há outras caixas para você colocar a água pura já para ela voltar novamente à recirculação. Tem muitas vantagens nesse sistema de produção, mas também tem desvantagens. E o pesquisador explica quais são. A maior vantagem, eu acredito que seja espaço, né? Por exemplo, tem muita gente, dono de quintal, casa pequena, que pode criar isso tanto na parte da frente da casa, como pode criar no fundo do quintal. Qualquer cantinho de muro onde ele tem acesso à água, ele pode fazer esse sistema e cultivar o seu peixe, né? Um peixe mais fácil de cultivar, que é a tilápia, né? E juntamente com as folhosas. Tem pessoas que já colocaram aqui, inclusive, moranguinhos, né? Moranguinhos com a sua... E eu vi o resultado foi bastante positivo. Morango, então Moranguinho, é. E as desvantagens? As desvantagens é que às vezes o peixe, por falta de oxigênio, porque não tem uma recirculação completa, não tem o aerador, às vezes ele não está funcionando direitinho, e aí às vezes morrem alguns peixes, né? E a energia elétrica? Não, esse sistema aqui ele é bem barato, porque esse aeradorzinho, onde faz o processo recirculatório, ele é barato, né? E ele consome muito pouco. Mas ele tem que ficar ligado 24 horas. 24 horas. Inclusive tem ele com energia solar. Com energia solar, bacana. Com energia ele deve solar, ser mais caro um pouco, mas compensa, né? Inclusive ele fica mais caro, pouca coisa, mas ele fica inclusive já resguardado pelo processo de que ele vai ter uma energia completamente, vai ter um reservatório para acumular energia durante o dia para ser usado também à noite. Né? É um sistema completamente sustentável. Sistema completamente sustentável.